Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então eu farei mais 3 questões envolvendo radicais. Lembrando, quem ainda não se inscreveu que se inscreva e ative o sininho das notificações. Vamos lá então para os nossos exemplos, ok? Aqui no primeiro exemplo eu tenho 2 raiz quadrada de 4 mais 5 mais raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado menos 1 mais 8. O que eu quero mostrar para vocês aqui hoje? Que toda raiz, para eu conseguir extrair ela, eu devo transformar ela num único número. Resumindo, tudo que eu tenho dentro de uma raiz eu tenho que transformar num número só, para daí então eu efetuar a extração. Eu já falei isso em vídeos anteriores, por isso a importância de assistir todo o vídeo e não só as questões resolvidas, ok? Utilizando este conceito, esta fala, primeiro eu vou resolver o que eu tenho aqui dentro da minha raiz. Então, o 2 eu vou repetir a raiz, 4 mais 5, 9, mais 3 ao quadrado, 9. Se eu tenho R$8 e gasto 1, eu fico com R$7. E lembrando que sempre entre um número e uma raiz existe um sinal de multiplicação. Raiz quadrada de 9, 3. Mais, agora eu vou efetuar esta soma aqui. Conservo a raiz, 9 mais 7, 16. Efetuo a multiplicação, que vai dar 6, mais raiz quadrada de 16, 4. Efetuo esta soma aqui, 10. Esta é a minha resposta. Então, todo radical eu resolvo primeiro o que eu tenho dentro, principalmente quando eu tenho sinal de mais ou de menos. No exemplo B, tá? Já falei isso em 2 vídeos no mínimo, o que eu vou falar agora. Toda vez que eu tenho radical dentro de radical, eu não posso simplesmente pensar em aplicar a propriedade, porque novamente eu tenho uma soma dentro deste meu radical. Eu preciso transformar tudo isso num número só. Como eu vou resolver raiz dentro de raiz? Vou lembrar novamente a história da caixa. Imaginem que vocês têm várias caixas que vocês vão colocando uma dentro da outra, elas são de tamanhos diferentes. A última caixa que eu coloquei será a primeira que eu vou tirar de dentro dessa minha pilha. Isto serve para os radicais. A primeira raiz que eu vou extrair vai ser a última raiz que eu escrevi. Qual foi a última raiz que eu escrevi aqui? Raiz de 16. Então, eu vou repetir novamente e eu vou parar aqui. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Vou repetir e vou resolver isso daqui, ó. Quanto é 4 mais 5? 9. Vou repetir, mais. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Vou efetuar o somatório. Agora eu vou tirar a raiz. Raiz quadrada de 4? 2. Esta é a minha resposta. Então, essas observações que eu faço durante o vídeo, seria importante que vocês anotassem no caderno de vocês também, ok? Bom, vamos lá então para o exemplo C, tá? Vocês estão percebendo aqui que eu estou falando de radicais e não tem nada de radical dentro dessa expressão. Mas eu tenho que lembrar que a operação inversa do radical nada mais é do que a potenciação. O que eu devo fazer aqui, tá? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho a possibilidade de trabalhar estas bases aqui? Não, eu não tenho. Mas por quê? Porque elas não são iguais. Então, já descarto essa possibilidade de somar os expoentes, porque as bases não são iguais. Mas eu ainda posso pensar quando eu tenho bases diferentes e multiplicação, vamos deixar isso bem claro, eu posso fazer a multiplicação dos expoentes. Então, como eu poderia resolver essa minha primeira parte? Uma das formas é essa daqui, ó. 5 vezes 1/5 vezes 2 elevado a 10 vezes 1/5. Não é isso que está escrito ali? Sim. E quando eu tenho multiplicação de fração, eu não multiplico em linha?
Então, imaginem aqui, ó. Vou fazer de azul para ficar diferente. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5. Quanto é 5 dividido por 5? 1. Não é a mesma coisa que eu simplificar isso daqui? Então, eu posso fazer desta forma ou efetuar a multiplicação de fato. Então, o que sobrou aqui? 5 elevado a 1 vezes. Agora, eu vou fazer o 2. Aqui embaixo, eu também tenho 1. Multiplicação de fração sempre em linha. 10 sobre 5. Quanto é 10 sobre 5? 2, porque eu simplifiquei. Então, eu já poderia também ter simplificado aqui por 5, que aqui daria 2. 2 vezes 1, 2. Então, aqui o meu expoente fica 2. 1 e 2. Agora, vamos para o 625. Aqui eu tenho duas maneiras também de resolver. Eu posso trabalhar a potenciação ou eu posso pensar nos radicais. Se eu pensar nos radicais, lembrem que todo expoente fracionário eu posso transformar em raiz. Quem é meu índice e quem é meu expoente? Lembrem, sempre o denominador é o meu índice. Então, aqui é 4. E eu vou repetir aqui 625. Aqui primeiro eu faço a potência. Então, vai ficar 5 vezes 4, menos 625. Eu sei a raiz quarta de 625? Não, eu vou ter que decompor. E quando eu fizer a decomposição, eu vou chegar à conclusão que 625 é a mesma coisa que 5 na quarta. Agora, eu aprendi lá no início dos radicais que quando o meu índice é igual ao meu expoente, basta eu simplificar. Logo, o meu 5 fica desabrigado, fica sem casa, ok? E aqui eu vou efetuar primeiro a multiplicação. 5 vezes 4, 20. 20 menos 5, 15. Esta é a minha resposta. Eu poderia pensar nisso daqui, ó, no 625 elevado a 1/4, decompondo 625. Vou decompor tudo bonitinho lá, vou chegar à conclusão de que 625 é a mesma coisa que 5 na quarta. Tudo isso daqui, ó, não está elevado a 1/4? E quando eu tenho expoente de expoente, o que eu faço? Eu não faço a multiplicação, lembrando que a multiplicação é em linha. Então, se eu fizer essa multiplicação, eu vou ter 5. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 4, 4. É como se eu fizesse esta simplificação aqui. O que sobrou aqui? Não sobrou o mesmo 5 que nós fizemos aqui? Então, se eu tenho mais facilidade em trabalhar com a potência, eu vou trabalhar a potência. Se eu consigo trabalhar melhor, transformando meu expoente fracionário em radical, eu trabalho desse jeito. Então, isso é uma opção de cada um. Eu só quis demonstrar aqui que das duas maneiras que eu escolho, eu chego num mesmo resultado, ok? Então, 15 é a resposta final desta expressão. Bom, pessoal, eu farei novos vídeos com outros exemplos, outras situações, com questões enviadas para esclarecimento de dúvidas. Então, eu aguardo vocês num próximo vídeo. Um abraço para vocês e até mais!